Oi, pessoal. Hoje é segunda-feira, 4 de maio de 2026, e o nosso querido amigo, o nosso irmão. O que aconteceu com o dia 1º de maio, cara? Já se passaram 4 dias de maio. Meu Deus. Bem-vindo de volta, Larry. Sim, você me obrigou a estar aqui. Eu tô aqui contra a minha vontade. Socorro, tô sendo mantido como refém, porque agora você faz parte do Stradivarius, nas mãos dos iranianos. Eu tô fazendo meu próprio bloqueio. Larry, vamos começar pelo que a Reuters noticiou. A gente sabe que ontem, o Donald Trump, aliás, ontem à noite, anunciou o Projeto Liberdade. E ele disse que vai escoltar os navios para que passem pelo Estreito de Hormuz. E hoje, segundo a Reuters, o Irã disparou 2 mísseis antibalísticos como aviso contra o USS Canberra, o LCS-30 no Golfo Pérsico. Isso foi hoje de manhã. O que está acontecendo no Estreito de Hormuz, Larry? What is happening in the Strait of Hormuz, Larry? Olha, o Irã fechou tudo e os Estados Unidos estão tentando descobrir se conseguem reabrir, o que não conseguem, mas é o que estão dizendo. Tô aqui vendo uma foto do USS Canberra. Tá listado como um cruzador pesado ou um cruzador de mísseis guiados. É algum tipo de destroyer. É um pouco menor que um destroyer, mas é. Então, esse tipo de navio de mísseis guiados normalmente faz parte de um grupo de ataque com porta-aviões. Agora, a gente precisa olhar o formato do convés, que tem esses sistemas de lançamento vertical. São como tubos embutidos no convés do navio. Eles precisam ser carregados antes. Antes de o navio sair de Norfolk, ou de onde quer que tenha saído, eles já tinham colocado os mísseis lá dentro. E naquele momento tiveram que decidir: vamos carregar mísseis ofensivos ou mísseis defensivos? A gente carrega mísseis como um Tomahawk ou algo como um PAC-3. É outro tipo, mas ainda é um míssil de defesa aérea. Então não é como se eles tivessem ido para o mar e de um dia para o outro decidido: vamos colocar mísseis ofensivos a bordo. Não, isso precisa ser feito com antecedência. É isso que eu quero dizer quando falo que, se eles estão colocando esse tipo de navio no Estreito de Hormuz, equipado com foguetes ou mísseis de natureza ofensiva, isso foi planejado antes. Não é algo de última hora. Não foi uma decisão tomada de repente. Eles já vinham planejando isso. E eu acho que essa é uma diferença importante. O outro incidente de hoje foi o ataque. Parece que foi algum tipo de ataque a um navio sul-coreano. Eu não sei exatamente onde foi. Pelo que parece, aconteceu em um dos portos dos Emirados Árabes Unidos, e eles queriam fazer alguma coisa por lá. Você está se referindo ao navio petroleiro? Acho que ele chamava Anko ou algo assim. Sim, eles chamam de uma empresa sul-coreana, a HMM. Chama-se HMM. E a própria empresa divulgou uma nota dizendo que houve um incêndio em um navio cargueiro pertencente a uma companhia de navegação coreana. Eles afirmam que ainda não está claro se o fogo foi causado por um ataque ou por um problema interno, mas outros relatos indicam que foi algum tipo de ataque com drones ou talvez mísseis. E aqui está a realidade. Foi o que a Guarda Revolucionária Iraniana divulgou hoje. Basicamente, eles estão falando sobre o bloqueio, essa área onde está acontecendo o bloqueio do Estreito de Hormuz. Sabe, o regime, o novo mecanismo definido pelos iranianos. Vai até lá do outro lado, sabe? Olha para o lado direito, para aquela linha, a linha amarela do lado direito. Ela vai até Fujairah, um dos portos mais importantes dos Emirados Árabes Unidos para exportação de petróleo. E não é só Fujairah, tem também Khor Fakkan, 2 pontos estratégicos quando se fala nas exportações dos Emirados. Parece que o Irã está controlando toda a área. E aquele navio sul-coreano estava justamente nessa região, perto dos Emirados, e foi por isso que a Pricewaterhouse foi Hamburg e Frankfurt. Mas, de tal forma, cruzou as linhas vermelhas definidas pelo novo mecanismo no Estreito de Hormuz.
Strait of Hormuz. Yeah, yeah. Yeah, no, this is Sim, sim. O Irã está, sem dúvida, desafiando os Estados Unidos de volta. E os Estados Unidos, eles não têm um plano. Ou, seja qual for o plano que tenham, eu questionaria se ele realmente funciona. Não existe um plano bem-sucedido, digamos assim. Porque para abrir totalmente, o que a gente quer dizer quando fala em abrir o Estreito de Hormuz? Que um navio possa atravessar aquele estreito sem medo de ser atingido ou explodido por um míssil, certo? Então, seria preciso eliminar a capacidade do Irã de colocar minas ali, de usar drones subaquáticos, mini-submarinos com torpedos, drones marítimos na superfície, lanchas rápidas tripuladas que possam lançar mísseis contra os navios, drones aéreos, mísseis de cruzeiro de defesa costeira e também mísseis balísticos, tanto de curto quanto de médio alcance. ballistic missiles, both short range, intermediate range ballistic missiles. Boy, that's what you call a multi-layer. Rapaz, isso aí é o que a gente chama de um sistema de defesa em várias camadas para proteger aquele estreito. E para neutralizar isso, para garantir que eles não pudessem lançar um míssil contra você, seria preciso entrar pelo menos 240 quilômetros dentro do Irã, até cavernas e cidades subterrâneas de onde eles poderiam lançar esses mísseis. Então não existe um jeito simples de fazer isso. E é por isso que quando Trump fala, vamos mandar a Marinha para abrir passagem, a pergunta é, o que a Marinha vai fazer, além de virar um alvo enorme e fácil para os iranianos acertarem? Other than provide a big fat target for the Iranians to hit. Olha, depois das escaladas de hoje, Larry, os Estados Unidos estão dizendo agora que as regras de engajamento das forças americanas na região estão mudando. A ideia é atacar ameaças imediatas contra navios que cruzarem o estreito, como as lanchas rápidas da Guarda Revolucionária Iraniana e posições de mísseis do Irã. E isso é novidade. Você considera uma nova escalada? A gente está, de alguma forma, chegando lá aos poucos. Gradually getting there. This is a bit of a Olha, isso é meio que uma manobra do Trump. Na sexta-feira, ele declarou que, o fim das hostilidades, vencemos a guerra, e disse que não era só uma pausa, mas que eles realmente tinham vencido a guerra. Aquela era a Operação Fúria Épica. Acabou. Mas agora temos essa Operação Projeto Liberdade, que é nova. Então, sabe, só mudar o nome da operação não muda necessariamente o que todas as suas forças militares estão lá para fazer. Pensa na parte prática. A menos que os Estados Unidos coordenem com antecedência o movimento dos navios que estão presos agora no Golfo Pérsico, vai ser difícil chegar ao local a tempo. Então, digamos que eles estejam lá, na base aérea de Al-Dhafra, ao sul de Dubai. E chega um chamado dizendo que o Irã está abordando um navio, um petroleiro, logo ao norte do Estreito de Hormuz. a tanker just north of the Strait of Hormuz. So you got to scramble the jets, fly out there, get the location. Então você precisa acionar os caças, voar até lá e identificar a localização. E aí o que eles fazem? Se os iranianos embarcaram no navio, você não vai bombardear o navio, porque estaria fazendo o trabalho do Irã, por assim dizer. Na verdade, o Irã não quer destruir o navio. Eles querem apenas tomar o controle dele, da carga ou da tripulação. Então, na prática, isso vai ser muito difícil para os Estados Unidos conseguirem agir de forma realmente eficaz, até mesmo contra os barcos armados iranianos, a menos que tenha um drone permanente sobrevoando a área. Mas, pelo que eu entendo, o Irã agora tem contramedidas bem avançadas para isso, capazes até de derrubar o drone. Então, operar a apenas 12, 20 ou 30 milhas da costa iraniana não dá para os Estados Unidos uma margem de segurança muito boa. Os outros relatórios, Larry, mostram vários aviões-tanque da Força Aérea dos Estados Unidos. Eles foram vistos sobre o Golfo Pérsico e o Golfo de Omã, reabastecendo caças americanos, para fazer cumprir as novas regras de engajamento, como foi mencionado. O que é isso exatamente, Larry? E até onde eles podem ir nesse caso? Eu diria que se eles sobrevoarem esses países do Conselho de Cooperação do Golfo, porque isso faz parte da guerra. Então, de novo,
A gente vai acabar voltando à retaliação, e eles vão atingir alvos nesses países, já que estão usando o espaço aéreo deles. Se eles forem para o alto do Golfo Pérsico, perto do Estreito de Hormuz, vão entrar numa área muito mais perigosa para esses caças. Como é que isso vai funcionar para eles? How is that going to work for them? Well, I mean, that's what they got to keep in mind. Are they trying Bom, to o que eu quero dizer é que é isso que eles precisam ter em mente. Eles estão tentando escalar isso agora, de imediato, para um confronto direto. Pelo que eu ouvi, parece que eles vão esperar provavelmente até o fim da semana. A jogada mais inteligente por Trump, para não afetar os mercados de forma negativa, seria esperar até a tarde de sexta-feira, tipo 4h30. 4h30 da tarde lá seria, deixa eu ver, mais ou menos 1 da manhã em Teherã, para começar a lançar novos ataques. Eu acho que isso vai acabar resultando em novos bombardeios aéreos. Mesmo que o almirante Brad Cooper, segundo dizem, tenha aconselhado em particular a não fazer isso, eu acho que é exatamente o que o Trump vai acabar fazendo. Então eu diria que há uma grande chance de isso voltar a se tornar um conflito ativo. Agora, o meu amigo Ray McGovern estava esperançoso de que o alerta do Putin, tanto para Israel quanto para os Estados Unidos, na semana passada, tivesse algum efeito para evitar uma nova escalada. Mas, sinceramente, eu não acho que o Trump e o Bibi vão ouvir. E por isso eu acho que há um risco real de isso escalar de novo. And so this, I think this has the potential really to escalate again. There are two things, Larry. One of them is the Tem duas coisas, that you Larry. mentioned between Vladimir Uma delas é a comunicação que você mencionou entre Vladimir Putin e Donald Trump. E a outra é que Donald Trump quer ir à China. Ele quer mostrar algum tipo de poder quando chegar lá. Ele tem algumas cartas na manga para jogar com Xi Jinping. Mas o problema é que o Xi Jinping, não sei se você viu a última movimentação por parte da China, envolve as refinarias que estão trabalhando com o Irã. O governo chinês disse: estamos apoiando vocês, sigam em frente com o trabalho. As sanções não vão afetar vocês, porque nós estamos dando respaldo. Isso é novo, sabe? É importante, é ousado, e ninguém está falando sobre isso. It's important, it's bold, and nobody's talking about it. Yeah, no, it was China's made it very clear. Não, foi assim. A China deixou bem claro. Eles disseram para os Estados Unidos, saiam do nosso caminho. Tipo, vocês não vão dizer o que a gente tem que fazer. A gente não tá nem aí para vocês. Eu duvido muito que o Trump vá fazer essa viagem para a China. Aliás, o Xi Jinping também, eu nem acreditei quando ouvi isso. Mas estão dizendo que a China estaria proibindo o recebimento de cargas que passam pelo Canal do Panamá, porque os Estados Unidos tiraram as empresas chinesas que administravam aquilo. Agora, o motivo que eu ouvi, e eu ainda quero confirmar, é que muitos dos produtos vendidos na Zona Franca de Colón vêm da China. Então a pergunta é, como é que esses produtos vão chegar até lá? E muitos desses produtos são vendidos na América Central, na América do Sul e no Caribe. Então, por esse ponto de vista, é por isso que eu fico em dúvida sobre esse relato. That's why I question that report. Yeah. Here it seems, Larry, the other tanker was Pois é, Larry. Parece que o outro navio-tanque foi atacado perto dos Emirados Árabes Unidos. Isso foi informado pelo governo, pelo Ministério das Relações Exteriores dos Emirados. Segundo eles, o navio que pertence à empresa emiradense Adenok foi atacado por 2 drones nas proximidades do Estreito de Hormuz. was attacked by 2 drones. And Disseram que estava vazio. It was empty. yeah. Porque nesse relatório que eu tô lendo, eles não mencionaram isso. E talvez você saiba melhor, porque isso não foi citado aqui. Outra coisa, Larry, se você olhar para a situação, aquele navio-tanque que foi apreendido pelos Estados Unidos, sob controle dos Estados Unidos, eles estão devolvendo para Irã. A tripulação já voltou para o Irã, e os Estados Unidos mandaram esse navio para Paquistão. Depois ele foi para o Irã. I don't know. I don't know if they take it to Pakistan. Isso eu não sei. Não sei se eles levam para Paquistão, para Diego Garcia ou para outro lugar. De novo, toda essa história sobre o bloqueio é meio um mito, porque se você vai parar um navio, subir a bordo e basicamente apreender ele, o procedimento padrão da Marinha dos Estados Unidos é colocar uma tripulação de prêmio lá,
uma equipe que vai operar aquele navio e depois colocar um navio americano acompanhando. Certo. Então, quantos navios saíram do Golfo Pérsico desde 15 de abril? Pelo menos 150 do Irã, certo? Ok, faz as contas. Os Estados Unidos têm 150 navios operando no Golfo Pérsico, no Mar da Arábia ou no Golfo de Omã para fazer essa interceptação. Não, não tem. Eles têm só uma fração disso. They don't. They've only got a fraction of that. So there's no way they can do an actual Então não tem como eles fazerem um bloqueio de verdade, como andam dizendo. O que eles têm feito é, digamos, um bloqueio simbólico. Ele existe só no papel. Eles conseguem parar um ou outro navio, mas isso não faz nem cócegas, porque os Estados Unidos simplesmente não têm navios suficientes. E se forem usar, por exemplo, um destroyer ou um cruzador para se aproximar e parar uma embarcação, esses destroyers fazem parte dos grupos de ataque dos porta-aviões, responsáveis pela defesa aérea. Se você tira eles de lá, o porta-aviões fica sem defesa aérea. Então, como eu disse, isso não foi muito bem pensado. Ou então, não deram os recursos necessários para colocar esse plano em prática. They haven't provided the resources to implement such a plan. Yeah, I think the other evidence Eu acho que outra evidência que mostra que você tem razão é esse novo relatório sobre o navio-tanque iraniano de gás liquefeito, que está sob sanções, passando pelo bloqueio da Marinha dos Estados Unidos. Ele está saindo de Assaluye. Você lembra daquela instalação de petróleo de South Pass, que foi alvo durante a guerra? E perto dessa instalação, tem um novo navio indo para lá, passando pelo Estreito de Hormuz, saindo de Omã e seguindo para... Bom, eu não sei qual é o destino desse navio, mas parece que eles conseguiram atravessar o bloqueio. Eu não sei se isso está acontecendo porque, de propósito, os Estados Unidos estão permitindo, talvez por causa do mercado, ou se simplesmente não sabem o que fazer, ou não têm capacidade de controlar tudo isso. No, they don't have the ability to control because look, Não, eles não têm como controlar isso. Porque veja, aquele navio, quando saiu do porto iraniano, eu tenho certeza de que navegou, digamos, umas 12 milhas da costa. E conforme foi seguindo, continuou ali a umas 12 milhas da costa, até chegar ao Oceano Índico, ou talvez do outro lado do Golfo de Omã. Mas eu acho que o destino é o Oceano Índico. Os navios dos Estados Unidos não vão chegar a menos de 200 milhas da costa iraniana. Se chegarem a 180, 150 milhas, já ficam ao alcance dos mísseis balísticos, de cruzeiro e dos drones iranianos. Então, eles não vão fazer isso. É arriscado demais. E esse é justamente o ponto de tudo isso. Os Estados Unidos não estão dispostos a correr o risco de perder tantos navios. Mas, para ser sincero, também não é como se a gente tivesse muito a perder, para começo de conversa. O ponto é o seguinte, Larry. Se você olhar a mídia iraniana, o que eles estão dizendo é que não existe cessar-fogo. Eles não veem nenhum tipo de cessar-fogo. O que eles veem é que os Estados Unidos fizeram uma espécie de pausa. Eles mesmos chamam assim, uma pausa. Não é um cessar-fogo, porque desde então não houve cessar-fogo entre o Líbano e Israel. Também não houve cessar-fogo entre o Irã e os Estados Unidos, com o bloqueio e os ataques. Tivemos sim alguns ataques americanos a navios iranianos, e o Irã respondeu a isso. Então, que situação é essa em que a gente está, se você tivesse que definir? Olha, a gente está tipo no olho de um furacão, certo? O furacão, os ventos fortes, a chuva pesada, mas o olho passa. Você tem um momento de paz, mas ele não vai durar, porque vem a parte de trás do furacão, que é pior. E é isso que está prestes a acontecer. Israel está tentando entender o que realmente quer fazer no Líbano. E o governo sionista está completamente fora de controle. Então, se agora eles tentarem expandir a guerra e voltar a bombardear o Irã vai reagir e vai bombardear Israel com tudo. E vai ser ruim. Os israelenses vão voltar a viver em abrigos antiaéreos, como ficaram por 5 semanas. Israel tem sido muito cuidadoso em esconder o tamanho do estrago que aconteceu durante essas 5 semanas, mas dá para ter certeza de que foi muito pior do que qualquer coisa que eles enfrentaram durante a guerra de 12 dias.
far worse than anything they experienced during the 12-day war. And during the 12-day war, there were significant damage done to a variety E durante a Guerra de 12 Dias, houve danos significativos em vários tipos de instalações, militares, industriais, científicas e por aí vai. Então, sabe, eu acho que isso vai esquentar de novo. E talvez a única coisa que possa parar isso seja um colapso econômico global, porque eu realmente acho que isso está vindo aí. O dia 28 de fevereiro basicamente acendeu o pavio de uma bomba. E esse pavio queima, queima, queima. Até que no fim, quando termina o percurso, ele explode. E isso acontece de forma relativamente repentina. E eu acho que é exatamente isso que a gente vai ver. Vamos começar a perceber isso no mercado de petróleo. O mercado de petróleo está voltando a se apertar, apesar de todos os esforços do Trump para dizer que temos paz. E olha, eu estava vendo, o Brent já estava em 111, 112. Então, sabe, isso começa a ter um efeito em cascata, porque acaba elevando o preço de tudo. This starts having a cascading effect because it raises the prices on everything. Larry, do you see the possibility of having a new Larry, você vê a possibilidade de acontecer uma nova operação de bandeira falsa? Porque Israel, de certa forma, parece ansioso para continuar essa guerra. Mas eles não querem, na minha opinião, não querem lutar diretamente contra o Irã. Eles querem que os Estados Unidos entrem e lutem contra o Irã. E aqui está o que Naftali Bennett disse sobre a possibilidade de acontecer um novo 11 de setembro nos Estados Unidos. Foi isso que ele disse. 9/11 in the United States. Here is what he said. A verdade é que Israel é uma democracia, o melhor aliado que os Estados Unidos podem ter. E a OTAN não está ajudando. Imagina por um momento que a gente não exista, tá? E aí você tem o Oriente Médio fervendo de jihadistas, gente da Al-Qaeda, do Estado Islâmico, do Hezbollah. A gente sabe o que acontece. Eles vão atacar as Torres Gêmeas o 11 de setembro. Você estava em Nova York quando aquilo aconteceu? Eu estava em Manhattan naquele dia. Eu vi aqueles prédios pegando fogo. É isso que acontece quando a gente diz que o Oriente Médio não é problema nosso, que a gente não se importa. The Middle East isn't our problem, we don't care. The radical Islamists will come to the big city. Então, os islamistas radicais vão vir para o Grande Satã, para Manhattan, para a Califórnia, para os Estados Unidos, mas com mísseis balísticos nucleares. E tendo Israel, não é preciso mandar centenas de milhares de soldados para o terreno, porque nós israelenses somos 10 milhões de botas no chão, sempre aqui. Esse porta-aviões chamado Israel não vai a lugar nenhum. A gente está aqui para ficar. Nunca pedimos e não estamos pedindo agora que os Estados Unidos lutem por nós. Estamos juntos no ar neste momento. Nós podemos nos defender, mas precisamos que eles estejam nisso. Need America to have our back. E Nat acrescentou, não é de mentiras que ele está espalhando. Well, number one, he ignores the fact Olha, that primeiro, ele ignora o fato de que Israel, junto com o Ocidente, vem financiando muitos desses grupos radicais sunitas. Israel bancou o Hamas com algo em torno de $1 bilhão, pelo menos. Em primeiro lugar, o terrorismo islâmico sunita radical, que tem sido direcionado contra o Ocidente, teve como base o fato de que os Estados Unidos mantinham tropas na Arábia Saudita e estavam invadindo outros países em todo o Oriente Médio. Então, foi uma reação às nossas próprias ações, ao que fizemos desde o começo. Outra grande mentira nisso tudo é dizer que o Irã é quem vem espalhando o terrorismo. Isso simplesmente não é verdade. É fundamentalmente falso. Os números não confirmam isso. Basta olhar o relatório anual do Departamento de Estado, o mais recente, que já deve ter saído, o relatório sobre terrorismo por países de 2025. O que o Bennett meio que dá a entender, no entanto, é que, sem os Estados Unidos, Israel não conseguiria continuar com seu genocídio e suas táticas genocidas contra outros povos da região. E a boa notícia é que estamos começando a ver uma mudança real no sentimento político americano em relação a Israel. Israel já não é mais visto como aquele pequeno país simpático. Agora é visto como uma doença perigosa. E os Estados Unidos precisam se livrar disso. disease, and America needs to get rid of it.
Sabe, o curioso é que ele está dizendo que Israel não precisa do apoio dos Estados Unidos. Mas até agora, nessa guerra com o Irã, quem é que estava lutando, Larry? Israel não estava fazendo nada. Basicamente, eles estavam ali no sul do Líbano, se defendendo, porque não tem capacidade. Mas parece que, de alguma forma, eles acham que a guerra foi travada pelos israelenses. É inacreditável como ele ignora o que aconteceu nesses últimos 40 dias. Yeah. Yeah. No, I know it's. Eu sei. O Donald Trump foi convencido a fazer isso pelo Bibi Netanyahu e pelo chefe do Mossad. O Trump ignorou os conselhos que recebeu da CIA, das próprias Forças Armadas e também do J.D. Vance. Então, na minha opinião, quanto antes os Estados Unidos se distanciarem de Israel, melhor. Não sei se isso vai acontecer tão cedo, mas tomara que sim. Soon, but here's hoping. Certo. Larry, você mencionou que a guerra pode acontecer em 5 ou 6 dias, no próximo fim de semana, se não me engano. E como isso vai mudar a posição dos Estados Unidos no Golfo Pérsico? E como isso pode ajudar, por exemplo, um país como os Emirados Árabes Unidos, que decidiram sair da OPEP, e também daquela outra coalizão que lida com exportações de petróleo. Não lembro o nome agora. Vou tentar descobrir depois. É algo como OPAC, ou algo assim. E eles também estão saindo do grupo dos países do Conselho de Cooperação do Golfo. Isso vai ajudar a posição dos Estados Unidos e a dos Emirados Árabes no Golfo Pérsico? No. In fact, I view the Não. Na verdade, eu vejo os Emirados Árabes Unidos como tendo cometido uma espécie de suicídio político e nacional ao adotar essa postura. Sabe, tem havido tensões entre a Arábia Saudita e os Emirados. E olha, eu realmente não sei o que provocou isso completamente. Mas existe uma tendência no Ocidente de olhar para esses estados do Golfo como se fossem reais, como se tivesse uma base política verdadeira, como se houvesse uma razão orgânica para existirem. Só que, na realidade, eles são criações artificiais. São basicamente tribos que vocês dividiram para controlar aquela península e que agora se reinventaram como nações, como os Emirados Árabes Unidos. United Arab Emirates. The Emiratis have a problem. They're not necessarily agreed. Os emiradenses têm um problema. Eles não estão exatamente de acordo entre si sobre o que fazer, mas os líderes atuais decidiram se alinhar com Israel e com os Estados Unidos. Olha, isso é uma aposta ruim. Quando a situação voltar a ficar violenta, e isso quer dizer que os Estados Unidos vão retomar os bombardeios contra o Irã vai responder com ataques de mísseis balísticos e drones. A base aérea de Al-Dhafra, na minha opinião, vai ser destruída. Ainda está de pé, mas eu acho que vai ser destruída. Acho também que Dubai vai sofrer mais danos físicos. E quanto à saída da OPEP agora, grande coisa. Eles nem estão exportando petróleo em quantidade significativa. Então isso não muda nada. O objetivo da OPEP antes era tentar controlar o petróleo. A ideia era ter um preço estável, previsível. E olha, esse eu acho, um dos projetos preferidos do Scott Bessent, tentar ajudar a desmontar a OPEP. Mas, sinceramente, acho que isso vai sair pela culatra, e de forma bem séria. Quando essa guerra voltar a ficar realmente ativa, isso vai enfraquecer os Emirados Árabes Unidos a um ponto em que talvez o país nem consiga mais existir como nação. Porque eles estão sem renda, sem dinheiro, completamente quebrados. Estão tendo que depender dos Estados Unidos, basicamente de empréstimos americanos, para se manter de pé. Eles estão torcendo para que a guerra acabe logo, para poder voltar a bombear petróleo. Mas eu não vejo isso acontecendo tão cedo. Acho que isso ainda vai se arrastar por mais 2 ou 3 meses, pelo menos. A outra organização da qual eles saíram é a OAPEC, a Organização dos Países Árabes Exportadores de Petróleo. Eles também deixaram essa organização porque, no fim das contas, parece que querem ser independentes. E Larry, outro ponto que foi mencionado antes, ontem ou anteontem,
é que estavam falando sobre esses golfinhos kamikazes sendo usados pelos iranianos para atacar navios. O que é isso? Porque a gente ouviu isso da Marinha dos Estados Unidos. Eles têm um programa militar com golfinhos que já existe há 60 anos. Foi o que comentaram. That was taken out of a game. Isso foi tirado de um jogo. Sabe, é tipo, lembra do Fantasma de Kiev? Aquele piloto de caça que supostamente derrubava todos os aviões russos? Aquilo era um personagem, uma figura de um videogame. Eu acho que é exatamente isso que são esses golfinhos explosivos. Cara, a PETA ia à loucura se descobrisse que o exército americano tá explodindo golfinhos. US military blowing up the dolphins. Eu não sei como eles fazem isso. Não faz o menor sentido quando a gente olha para o lado operacional. I doubt if you don't have memory of this, but in the Duvido que você não se lembre disso, mas nos anos 70 tinha um programa de televisão muito popular chamado Flipper. E o Flipper era sobre um golfinho. Quer dizer, era um golfinho mesmo. Toda uma geração, a minha geração, cresceu cantando aquela música do Flipper. Você sabe qual é? Então golfinhos explosivos? Isso não vai acontecer. Os iranianos têm, na verdade, drones explosivos. É mais ou menos como golfinhos, só que você não precisa alimentá-los, nem se preocupar se vão morrer. Podem até quebrar, mas quando explodem, o efeito é o mesmo. When they blow up, they'll have the same effect. Scott Bessent diz que está prevendo uma queda no preço do petróleo dentro de um período de 3 a 9 meses. Parece que... O que isso quer dizer, Larry? Aqui está o que ele disse. Mais petróleo no mercado é simples, oferta e demanda. Você está pensando que isso vai ajudar a reduzir o preço do petróleo? Os Emirados Árabes Unidos não precisam mais seguir as cotas da OPEP. Eles vão colocar mais petróleo no mercado, e isso aumenta a oferta, o que tende a fazer os preços caírem. Você acha que os preços do petróleo vão estar mais baixos antes das eleições de meio de mandato? Eu acho que os preços do petróleo, a gente já consegue ver no mercado futuro que eles estão mais baixos para 3, 6, 9 meses à frente. Mas, de novo, Maria, tem centenas de petroleiros esperando no Golfo para sair. Os Estados Unidos estão bloqueando só os navios iranianos. E vamos ver. Eu não ficaria surpreso se a gente visse mais desses navios saindo. Os iranianos me lembram um pouco os Keystone Cops nessa história. Me faz lembrar do Baghdad Bob, lá na Apple, sem a guerra do Iraque. Tinha um cara ali falando um monte de bobagem enquanto os tanques passavam atrás dele. E os iranianos estão assim também. Eles não estão cobrando pedágio no estreito. A gente acha que eles arrecadaram menos de 1,3 milhão de dólares em pedágios, o que é uma ninharia comparado à receita diária que tinham antes com o petróleo. E a infraestrutura de petróleo deles está começando a dar sinais de desgaste. Não foi mantida, de novo, por causa das nossas sanções que já duram décadas. Eles estão enchendo os estoques muito rápido. E quando isso acontecer, vão ter que começar a fechar poços. A gente acha que isso pode acontecer já na próxima semana. God, he's a buffoon. I mean, he really... Deus, ele é um palhaço. Sério, ele está criando uma reputação de que quando ele diz alguma coisa, é só pegar a posição exatamente oposta, porque tudo que ele fala está errado. Ah, sim, o mercado futuro, o mercado de papel, o preço já está caindo. Vai lá e olha o que o mercado futuro dizia no dia 28 de fevereiro sobre o preço do petróleo em junho. Ah, 85 dólares? É mesmo? E qual é o preço agora? 140. Esse mercado de papel é uma farsa, é manipulação pura, e é manipulada por gente como Bessent. Mas olha, o consumidor comum sabe o que está sentindo, sabe a dor que está passando. E eu sei que aqui na minha própria cidade, na Flórida, o preço do petróleo, basicamente da gasolina no posto, subiu 50 centavos por galão nos últimos 6 dias. 50 centavos por galão, e tenho certeza de que hoje está ainda mais caro do que estava.
Na verdade, eu fui no sábado abastecer, enchi o tanque e paguei $3,96. Aí ontem, passei de novo pelo posto e o cara estava literalmente ajoelhado trocando o preço. 2 centavos a mais. Subiu para $3,98. E isso em apenas 24 horas. Então dá para ver que a tendência é de alta e só vai piorar. Mas o Bessent, sabe, ele convenceu o Trump de que tudo o que a gente precisa fazer é continuar colocando pressão econômica sobre o Irã, que o país vai desmoronar. Só que eles não vão desmoronar, certo? Mas é isso que ele está dizendo para o Trump. E o Trump está acreditando. E aí, quando descobrirem daqui a algumas semanas que isso não é verdade, e aí vão ter que negociar um acordo com o Irã nos termos do Irã. Simples assim. O New York Post noticiou que o fim dos tempos chegou para a Califórnia, com o último barril de petróleo vindo do Oriente Médio, chegando em Long Beach. E parece que a situação lá está ainda pior, porque eles têm um tipo diferente de sistema de tributação. É por isso que estão enfrentando mais esse aumento no preço do petróleo, ou melhor, na indústria de combustíveis e de gás. Quer dizer, boa parte da arrecadação do estado vem do imposto sobre a gasolina. E agora, de repente, as pessoas estão pagando $8 o galão. Eu não sei exatamente o preço, mas acho que é mais ou menos isso, se a gente considerar todos os impostos. De novo, na Califórnia, para os muito ricos, isso é só um incômodo, uma chateação. Mas quem realmente sente é a classe média, especialmente quem vive de salário em salário, sem reserva de dinheiro. Essas pessoas não têm 10 ou 50 mil dólares guardados no banco. Eles esperam o salário cair e aí já pagam tudo na hora. E isso só vai piorar, não vai melhorar. E aí, sabe, o Trump e o Bessent vão estar por aí, correndo de um lado para o outro. Eu acho que no fim das contas o que vai acontecer é que o Bessent vai acabar sendo culpado. O Trump vai demitir o Bessent. E olha, vai ter uma leva inteira de demissões. O Bessent, o Kash Patel, o Pete Hegseth. Não sei, talvez a Tulsi Gabbard vá fazer parte disso. Por que demitir ela? Ela é irrelevante. Quero dizer, ela não é ninguém. Recebe o salário, fazem relatórios que ninguém lê, e ela fica quieta, fora dos holofotes. Então, sabe, ela é tipo uma mulher do nada, para usar uma expressão parecida com aquela música dos Beatles, sobre um homem do nada, vivendo num lugar nenhum. Pois é, essa é ela. Uma mulher do nada. Larry, o Irã atualizou o novo plano, o plano de 14 pontos. Basicamente, os pontos do plano de 10 pontos estão incluídos nessa nova proposta, mas eles acrescentaram algumas pré-condições. Olhando para essa nova proposta, o que você achou dela? Bom, eles endureceram a posição. Em vez de serem mais conciliadores, veja, toda a lógica do bloqueio econômico e dessa pressão sobre o Irã é que, sob esse tipo de pressão, o Irã diria algo como: isso está doendo demais, não dá para continuar assim, precisamos mudar de rumo e ser mais conciliadores. Mas eles não estão sendo mais conciliadores. Acho que estão ficando mais confiantes. Tipo, que se dane os americanos. Vocês querem que a gente fale sobre enriquecimento nuclear? Isso está fora de questão. A gente só fala disso depois que houver um acordo de paz. Pois é. Então é por isso que eu digo que eles adotaram uma postura muito mais dura e não mostram nenhuma disposição de fazer qualquer tipo de concessão. O que, para ser sincero, eu nem culpo. Olha, eu acho que eles estão numa posição forte agora para resistir mais do que os Estados Unidos. Eles podem começar a fechar acordos bilaterais. Se o Japão tiver navios presos no Golfo Pérsico, o que eles vão fazer primeiro é negociar com a Arábia Saudita e com o Catar. Acho que esse vai ser o primeiro passo.
Eles já têm o Catar, basicamente, então o próximo passo é conquistar os sauditas. Quando tiverem os sauditas, aí de repente vão dizer, tudo bem, a gente vai facilitar o transporte dos produtos de vocês pelo Estreito de Hormuz. Mas não vão oferecer o mesmo tratamento para os Emirados Árabes Unidos, o que vai deixá-los furiosos. E é assim que, nesse caso, o Irã vai consolidar sua posição política como uma verdadeira potência regional que os outros não podem se dar ao luxo de ignorar. Acho que você trouxe um ponto muito válido e importante, Larry. O Irã hoje está mais confiante do que estava antes dessa guerra começar. Eu vi algo parecido acontecer com a Rússia. Eles não queriam aquela guerra. O Irã também não queria essa guerra. E os Estados Unidos estão forçando esses países a uma posição em que eles se sentem mais seguros, mais confiantes na própria capacidade de reagir, de enfrentar os Estados Unidos. Esse é o resultado, eu diria, de duas administrações, a do Biden e a do Trump, que acabaram colocando esses dois países numa situação melhor agora do que estavam antes, pelo menos em relação a como se veem. E, sinceramente, olhando agora para a mídia iraniana, para o governo iraniano, para o jeito como eles estão falando, dá para ver que eles realmente se sentem muito, mas muito mais confiantes do que antes dessa guerra começar. Sabe, eu chamo isso de... Bom, eu já contei a história do elefante. Como é que você mantém um elefante preso só com uma corda? Quando o filhote chega sob o cuidado do tratador, ele coloca uma corrente pesada no tornozelo do animal, e o elefantinho não consegue se soltar. Então ele passa a associar qualquer coisa presa na perna com aquela corrente pesada. E quando cresce, o tratador pode trocar a corrente por uma simples corda. Mas na cabeça do elefante, ele pensa, tem algo preso na minha perna, não consigo me libertar. Até o dia em que ele percebe, espera aí, eu posso me libertar. E aí, de repente, vem aquela percepção. Eu não dependo mais de... E eu acho que havia um elemento, tanto na Rússia, antes do início da operação militar especial, quanto no Irã, que sempre ficava ali no fundo da mente. Aquela ideia de que, sabe, a gente não consegue funcionar ou viver sem esse sistema econômico controlado pelos Estados Unidos. Então, temos que ser cuidadosos, cautelosos, porque eles podem realmente acabar com a gente. Eles achavam que não tinham alternativas, certo? Mas aí, quando as sanções são impostas, eles começam a agir de forma diferente. Na verdade, com mais liberdade. E acabam descobrindo que tem muito mais opções do que imaginavam. E é aí que eu acho que talvez não tenha havido nenhum analista, em algum lugar dos serviços de segurança iranianos, que tenha feito uma análise completa e dito, cara, a gente pode assumir o controle da economia mundial agora, controlando o Estreito de Hormuz. Eu não acredito que isso aconteceu. Sabe, eles disseram, bom, vamos fazer um bloqueio. E aí começaram a perceber, poxa, olha o que a gente está causando. É muito maior do que eles imaginavam. E agora perceberam, ei, a gente tem um controle de monopólio bem sério aqui. E o melhor de tudo é que isso fica fora do alcance da lei internacional, porque são as nossas águas territoriais. 12 milhas para fora é território deles. E 12 milhas a partir de Omã, então tem uma pequena área de sobreposição com os omanitas. Existe uma zona neutra ali, que é reivindicada tanto por Omã quanto pelo Irã. Mas agora o Irã despertou. Outros países vão ter que nos levar a sério, vão ter que nos ouvir, e as nossas exigências vão ser atendidas. Sabe, hoje o ministro das Relações Exteriores do Irã disse que neste momento a gente não está negociando sobre o programa nuclear. Certo. Eles tiraram isso da mesa. Mas por quê? Eles dizem, olha, nós fomos os que cumpriram o direito internacional, assinamos o Tratado de Não Proliferação, permitimos inspeções da Agência Internacional de Energia Atômica. Vocês não exigem nada disso de Israel, mas nós fizemos por vontade própria e vamos continuar fazendo por vontade própria.
E sabe, vocês querem falar com a gente sobre enriquecimento? Então tratem de resolver essas outras coisas. Vamos acabar com as sanções. A gente precisa disso. Descongelem nossos ativos, vamos fazer isso. E ponham fim a esse ataque contra os palestinos. Isso tem que parar. E sabe, o que estamos vendo de novo hoje é que Israel está atacando junto com colonos palestinos que vivem em Jerusalém Oriental. Palestinos que moraram lá a vida inteira estão tendo suas casas confiscadas. É esse tipo de coisa que faz a gente desprezar os israelenses. Quer dizer, eles são um bando de criminosos violentos. Pelo comprometes, não merece. To be a country by their conduct. Larry, você acha que os Estados Unidos construiriam uma nova base em Israel para defender o país, levando em conta o que aconteceu nos países do Golfo? E Israel está pedindo isso. I don't think so. Trump may want to do it. Acho que não. O Trump pode até querer fazer isso, mas não acho que ele vai ter apoio. O controle que Israel tem sobre o Congresso americano está começando a enfraquecer. E cada vez mais, nas próximas eleições, tem surgido gente como o candidato democrata ao Senado, o Platner, acho que é esse o nome. Ele se recusou a aceitar qualquer dinheiro da AIPAC. Então essas pessoas estão se posicionando dizendo, não, a gente não vai ficar preso a um governo estrangeiro. Sim. Larry, é o seguinte, o Tucker Carlson, não sei se você viu a entrevista que ele deu para o New York Times. Statterfield. Ele mencionou algo que, na minha opinião, é muito importante sobre Donald Trump, sobre o clima em volta dele e como ele lidou com isso. Foi isso que ele disse. Pessoas covardes, como sempre existem. E o Trump desperta covardia nas pessoas ao redor dele por meio da intimidação. Ele tem uma espécie de qualidade que é hipnotizante. E eu acho que provavelmente é literalmente um feitiço. O efeito disso é enfraquecer as pessoas em volta e deixá-las mais obedientes, mais confusas. Eu mesmo já senti isso. Você passa um dia com o Trump e é como se estivesse num tipo de mundo dos sonhos. É como fumar haxixe ou algo assim. É curioso, muito curioso. E pode haver um componente sobrenatural nisso. Eu não sou teólogo, mas é real. E qualquer um que já tenha convivido com ele pode dizer que é real. Acho que ele está destacando algo muito importante sobre a personalidade do Donald Trump. É essa ideia de colocar todo o caos que ele criou e que o governo dele criou até agora nas costas dele mesmo e não nas pessoas ao redor dele. Pois é. Então, o Tucker não entrou nesse assunto de falar sobre o que pode ter acontecido com o Trump mentalmente. Mas olha, não precisa ser médico para perceber o comportamento dele nos últimos 3 meses. Está muito instável. E o ponto é o seguinte, o Trump no passado costumava ofender as pessoas, mas geralmente ele atacava quem tinha atacado ele antes. Só que ultimamente, o que ele tem feito, quando foi para cima da Candace Owens, do Alex Jones, do Tucker, da Megyn Kelly, do Rasponi do Robert Eiley Gainsworth, e se for vendo a lista, é puro ódio. It's hateful. And it is, E tudo isso é movido muito mais pela emoção, emoções que ele não consegue controlar. Então ele se cercou de pessoas que basicamente concordam com tudo que ele quer fazer. Eu não sei se aquela reportagem do New York Times sobre a decisão de como ele partiu para a guerra no Iraque ou no Irã foi feita para dar cobertura para todo mundo que depois pudesse dizer a gente avisou para não fazer, ou talvez para preparar as pessoas para uma transição que está por vir. Mas, dentro disso tudo, a única pessoa no gabinete dele, o assessor de segurança nacional que se manifestou e disse, sim, a gente precisa fazer esse ataque, foi o Pete Hegseth. Todo mundo ali está dizendo algo como, não, peraí, chefe, isso não é uma boa ideia, é bem arriscado. Então isso acaba deixando o Hegseth como bode expiatório se as coisas derem errado.
E o Trump continua procurando uma vitória fácil. Enquanto tiver alguém dizendo para ele, pode deixar, a gente consegue, essa vitória é sua, ele vai acreditar. Mas eu acho que se ele retomar isso e voltar a atacar o Irã, os Estados Unidos vão sofrer perdas muito mais sérias do que sofreram nas primeiras 5 semanas da guerra. Outro ponto dessa entrevista, que a repórter mencionou quando perguntava ao Tucker Carlson sobre o sionismo e o que está acontecendo em Gaza e em Israel, foi algo interessante. Ela lembrou que o Holocausto na Europa começou com a desumanização do povo judeu, e depois vieram as mortes. E da mesma forma, se a gente olha para Israel, você deve lembrar do ministro da Defesa de Israel, aquele que agora nem faz mais parte do governo. Ele disse, essas são pessoas animais. Semana foi só ele. É algo que diz muita gente ali. A desumanizar-se novo. Dehumanization again happening. Right. Well, in fact, this New York Times Certo. Na verdade, o entrevistador do New York Times estava tentando argumentar que o Tucker era antissemita porque deu espaço para pessoas como o Nick Fuentes. E disse que, portanto, ao permitir que ele expressasse essas opiniões sobre Israel, o Tucker estaria apoiando e incentivando o antissemitismo. E o Tucker rebateu isso de forma adequada. Ele disse algo como, olha, eu concordo com o ponto básico de que, quando as pessoas começam a desumanizar ou a desprezar outros grupos, tratando-os como inferiores, como se não fossem humanos ou não merecessem respeito, isso é errado. Ele contou que quando Nick Fuentes esteve no programa dele e fez comentários antissemitas, ele reagiu na hora. Disse, eu não apoiei aquilo. Mas acrescentou, agora Israel está fazendo exatamente isso com Amalek, tratando todos os palestinos como se fossem subhumanos. E a gente viu que a lista de crimes contra Israel, no jeito como eles tratam os cristãos, só cresce. Na semana passada, um colono correu por trás de uma freira francesa, empurrou ela no chão. Ela bateu a cabeça, se machucou gravemente. Queima de igrejas, destruição de ícones religiosos cristãos. É Israel que está fazendo tudo isso. Eles estão numa cruzada anticristã. E agora, quando as pessoas reagem, eles começam a gritar, vítima, eu sou vítima de novo. Estão me atacando porque sou judeu. Sabe, todo esse papo, quando na verdade são eles que alimentam e promovem esse tipo de coisa, o que para mim ficou bem claro. Essa repórter do New York Times, ela é judia, veio dizer que o Tucker é o responsável por incitar o antissemitismo. Tucker is responsible for inciting anti-Semitism. E ele mencionou uma coisa sobre o Ted Cruz, que o Ted Cruz é o responsável. Como é que dá para não reconhecer o que está acontecendo com o Ted Cruz e o estrago que ele está causando? Como assim? Isso foi bem interessante. De novo, o Tucker com certeza tem opiniões fortes sobre o Ted Cruz. E o Cruz, claro, ele com certeza adoraria ser presidente se pudesse. Mas eu realmente não sei se ele é elegível. Ele é canadense. Ele é canadense. Ele se naturalizou, então não é cidadão nato. Por isso acho que ele não poderia. Sabe, ele chegou a concorrer à presidência, mas eu não acho que a Constituição permitiria que ele assumisse o cargo. Obrigado, Larry. Muito obrigado por estar com a gente hoje. Vamos ver o que acontece essa semana. Quando você, o Coronel Wilkerson e eu estivermos juntos na sexta-feira, talvez a gente já esteja de volta bem no meio da confusão. Tá bom, tudo bem. Agora fica com essa camisa o resto do dia. Não tira, não. Usa o dia todo, entendeu? Tá certo, meu amigo. Obrigado. Obrigado, Larry. Tchau, tchau. Bye.